filosofia que eu tive quando estava a tentar tirar a licenciatura em Teologia ali na Universidade Católica. Correu mal, que com filhos não dá. Mas ele fazia uma pergunta, que é: qual é o maior ato político que vocês podem fazer? O que é que vocês diriam? O maior ato político, ter filhos. Certo, é exatamente isso. Acertei! Ok, tchau pessoal. Eu não sei se concordo, mas achei engraçado ele dizer que, e se pensares bem, Mas ter ou fazer? Desculpa, ok, é ter. fazer filhos também há de ter envolver alguma Faz parte do política, processo. alguma diplomacia com a tua mulher. A música, quem faz um filho fala por por gosto. tem uma Teve conotação política. Pois é, teve um impacto sobre a questão da sexualidade. Houve muitas pessoas que não quiseram cantar essa canção da Simone de Oliveira, que ela cantou no Festival da Canção, porque aquilo tinha, em termos de costumes, agitou politicamente a sociedade na altura. O que é política? Mas já agora, desculpa lá, juntando a questão da política já à fé, eu acho que há um autor que é o Jacques Ellul. Eu acho que ele diria que... Eu sou fã. E eu acho que ele diria, em alguns livros dele, ele aflora esta ideia. Que a coisa mais política que o cristão pode fazer é orar. Isso. Muito bem. E o Padilha retoma isso também. E que é bíblico. É. Portanto, começamos já a citar um anarquista. Já. É assim que começamos. Bem, já que Ellul, já agora, enquadrar, foi alguém que viveu a Segunda Guerra Mundial e esteve na como é que se chama? Nas trincheiras? Não teve nas trincheiras. Teve no movimento contrário, na resistência. Na resistência francesa. E, portanto, foi alguém que viveu, escreveu, por exemplo, um pacifista. um livro que até se estuda em comunicação, se estudava até há pouco tempo, que é a propaganda, e que fala sobre a forma como a comunicação é utilizada para... e justamente para fazer política da pior sentido. Mas eu, por acaso, começaria por pensar sobre o que é política, não é? Exatamente. É uma coisa fora da caixa, pensar nos conceitos quando falamos sobre eles. E uma coisa que eu gosto é lembrar, portanto, a teoria clássica grega. Portanto, política, logo, se fizermos um pouco de etimologia, tem a ver com a polis, é algo que está relacionado com a cidade. Polis, cidade. Então, política será, num sentido muito básico, aquilo que está relacionado com a gestão do viver em comunidade, que é isso que é cidade, não é? Portanto, política é a gestão de como viver em comunidade. E Aristóteles, vens com o Jacques Ellul, tenho que trazer o Aristóteles. Portanto, ainda não havia partidos nessa altura. Ainda não havia partidos nessa altura, mas ele fez uma reflexão. Já havia política. Já havia uma proposta de quem fazia a política, de quem eram os políticos. Exatamente. Platão já havia falado, por exemplo, na República, e eu gosto de uma coisa do Aristóteles, que ele define a forma de fazer política. Ele diz que é como que fosse uma aplicação da ética para o indivíduo, como se fosse também uma aplicação para a comunidade. No sentido, a ética é buscar o bem no sentido da virtude, o bem, mas a palavra, literalmente, eudaimonia, uma coisa assim, o meu grego não é o melhor, mas quer dizer qualquer coisa como... Eu é bom, no grego. Pronto, exatamente. E é no sentido de... o bem não capta totalmente. É a ideia de florescimento, de uma prosperidade que floresce. E ele procura isso. Então, para o indivíduo, e a política, a boa política, será aquela que procura esse bem florescente, próspero, para a comunidade. Isso seria, e eu gosto muito desta definição, porque isso seria a definição do que seria a boa política, e ainda hoje. E eu acho que isto é profundamente bíblico. Nós já citámos aqui, há passagens que nós repetidamente vamos citando aqui, e citámos Jeremias 29. E nessa carta que Deus escreveu, portanto, para os exilados da Babilónia, já dissemos, recordamos que, portanto, os exilados judeus que foram levados para a Babilónia, israelitas, eles tinham sido visto a sua família a ser morta, o templo a ser destruído, as suas casas a serem destruídas, portanto, toda a sua identidade a ser violentada. E então eles são levados, raptados, para serem escravos na terra da potência que perpetrou este crime para com eles. E Deus escreve-lhes uma carta e diz: vocês agora vão buscar o bem da cidade que vos tornou cativos.
E a palavra que lá está é shalom, que significa exatamente esta ideia de prosperidade, de florescimento em todas as dimensões. Portanto, esta ideia do bem que floresce, o bem comum, é uma ideia profundamente bíblica e acho que é a lente pela qual o cristão deve olhar para a política. Como ideal. Certo? Ok. Sugere que o cristão participa na política como um projeto, na medida em que ela possa ser um projeto comum de busca do shalom. Certo. E para uma pessoa não cristã, qual é a diferença fundamental? Bem, do que deve ser ou do que é? Do que deve ser? Não, deve ser o Nenhuma. mesmo, não deve ser absolutamente nenhuma. Aliás, o cristianismo o que propõe é o que deve ser bom e é bom para toda a gente. Esse seria, agora, as visões que as pessoas têm do que é o bem comum, em alguns aspectos, podem ser diferentes. Mas normalmente nós focamos-nos naquilo que temos de diferente e esquecemos que, apesar de tudo, ainda temos projetos bons em comum. E depois há outra definição de política que necessariamente que surge aqui, que tem a ver política enquanto poder. Uma visão maquiavélica, não é? De Nicolas Maquiavel ou Nietzscheana, que é pela força, que é a manutenção do poder e a lei do mais forte. Isso é outra visão política do que é a política e o que deve ser a política. E essa é anticristã. Mas só que há pessoas cristãs que supostamente têm o ideal de fazer a política, buscar esse bem comum, esse shalom, mas depois querem usar os meios da outra política, da política pela força, da política pelo poder, de instituir uma teocracia, porque assim é que é o bem comum. E isto é amplamente Eu acho que há um episódio histórico que tem que ser abordado, que é mais ou menos lá por volta do ano 400, que é a conversão de Constantino ao cristianismo. Portanto, até então, 300 e tal, século IV, pronto. Até então, os cristãos muitas vezes eram considerados, lá está, anárquicos, porque não se submetiam ao império. E o cristianismo não era uma religião lícita, como havia outras, como o judaísmo. Não era uma religião aceita pelo Império Romano. Também eram tratados por ateus, porque não acreditavam em todo o panteão. Porém, no ano 315, como está a dizer aqui o David, há um senhor, se as suas intenções foram boas ou más, acho que não temos a capacidade de julgar. O que é certo é que Roma estava à beira de divisão e ele conseguiu unir o Império sobre a bandeira, um só Deus, sob a bandeira, um só Império e só um Imperador, que já agora sou eu. Dá jeito. Só que com esse casamento, o que aconteceu é que, no meu entender, o cristianismo perdeu a sua vocação profética, ou ficou muito diluída. E o cristianismo ficou do lado do poder, lá está, e assim continuou durante muito tempo. E continuou até perder a sua influência como perdeu hoje. Pronto. E por isso às vezes é um bocadinho difícil falar de política sem abordar esta questão de fundo, que é o cristianismo já foi também o opressor e já foi o abusador do poder. Portanto, a cristandade. A cristandade. Obviamente não é o cristianismo, os ensinos de Cristo. Foram traídos, na minha opinião, com este movimento. Mas é sempre importante trazer este ponto histórico para esta discussão política, somente quando falamos do exercício do poder na sociedade. Foi em 312, a batalha da Ponte de Milvian, em Roma. Que ele vê lá um ele sinal no céu, alegadamente. Depois Eusébio é que vem dizer, quando faz a biografia de Constantino, que teve a visão da cruz, e dizia sobre este símbolo vencerás e tal. Então, Pronto, e já agora o cristianismo, que era perseguido, depois com Teodósio torna-se a religião oficial do Império e passa a ser perseguidor.
de todas as outras religiões. Agora, uma questão profundamente política que tem relação com isto é a posição clássica dos cristãos em relação à guerra, em relação ao militarismo e à possibilidade de um cristão integrar fileiras militares, que na igreja primitiva era claramente uma posição favorável ao pacifismo. Não batizavam soldados. E depois do cristianismo se tornar a religião oficial do Império, vem Agostinho e diz: agora nós já temos acesso direto ao poder, nós podemos influenciar as decisões do imperador, as decisões dos governantes, etc. Portanto, nós podemos dizer quais vão ser as guerras justas ou não e aquelas em que nos devemos empenhar ou não. E aí cai por terra uma tradição pacifista que tinha sido a norma nos séculos anteriores. Ok, e o que nós temos, já agora podemos avançar historicamente, temos imperialismo, que depois dá lugar a monarquias. Estes reis eram vindicados, eram sei lá, validados exatamente Supostamente. pelo poder religioso, exatamente. Sim. E até culminar nessa ideia, já pré-existia, mas depois com o absolutismo ratifica-se ainda mais a ideia de que os reis eram escolhidos por Deus. Portanto, tinham poder direto e incontestável na medida em que eles eram o Estado e eram eleitos por Deus de forma direta para exercerem o poder, o que os tornou incontestáveis em algum sentido. E a política, tal como nós a vamos conhecendo, começa a surgir precisamente quando isso começa a ser posto em causa. Nomeadamente, obviamente, nas revoluções, quer no Reino Unido, século XVII, mas depois também no século XVIII, portanto, deixou de ser absolutista, a ideia da monarquia parlamentar, com o Guy Fawkes, não é? Houve aquele quase atentado, mas depois, em França, portanto, no século XVIII, com a Revolução Francesa, e a ideia, por exemplo, o próprio termo direita e esquerda, surgem neste contexto. É uma coisa muito interessante, porque, portanto, a ideia do povo, portanto, acho que era o terceiro Estado, era o representante do povo nos conselhos, nas assembleias, em que existia, portanto, o rei, obviamente, como máximo, depois existiria a aristocracia, a nobreza e o clero. Portanto, dois. E depois tínhamos o terceiro Estado, que estava lá, normalmente só para ouvir, não tinha grande... Mas com estes movimentos revolucionários, começou a afirmar determinadas coisas. E começou a afirmar, nomeadamente, o direito de que o homem era igual. Todos os homens são iguais, inclusive os do povo. Aqui homens mesmo, género masculino. Sim. Pronto, exato. E isso começou a levantar problemas. E depois, não só no contexto da Assembleia, como isto começou a ganhar volume, a questão que se colocou é qual era o poder do rei perante as decisões da Assembleia. Se o rei tinha poder de veto ou não sobre aquilo que a Assembleia havia decidido. E havia quem defendesse que o rei, portanto, os do povo diziam que o rei não tinha poder de veto porque emanava do povo. Portanto, se o povo decidia que era assim, então era assim. E aqueles que diziam não, o rei, para todos os efeitos, tem poder acima do povo e, portanto, tem poder de veto. E então, esta ideia da direita e da esquerda nasce aí, porque os que concordavam com o rei ficavam à direita do rei e os que estavam contra, portanto, este poder de veto, ficaram à esquerda. Não sabia, interessante. E então esta dicotomia surgiu principalmente aqui. E é bastante representativo das ideias que nós temos de esquerda e de direita. E que, pronto, pois, claro que isto dá mais conversa, mas que para muitos cristãos, agora vou introduzir esta polémica para vocês... para vocês resolverem, que é, muitos cristãos acham, se calhar, em determinadas culturas, acham que os cristãos só podem ser de esquerda, e na nossa cultura, diria, há muita gente, não toda, obviamente, mas que, principalmente mais recentemente, acha que só podem ser de direita.
Eu lembro-me de me sentar isto já foi há alguns anos, com uma pessoa da minha igreja, fomos tomar um café, e essa pessoa estava muito indignada porque identificava-se como uma pessoa de esquerda, em termos políticos, no contexto português, ocidental, vamos dizer assim. E estava muito indignada com aquilo que era o que a pessoa sentia, não sei se era verdade ou não, mas era o que a pessoa sentia. Uma discriminação, um tratamento diferente, uma espécie de ser colocada de parte, um tratamento diferente, por ser de esquerda. E ficamos ali há 1 ou 2 horas a conversar um pouco sobre isso. Eu lembrei-me disso agora, porque esse momento para mim foi muito marcante e definidor de uma coisa que eu na altura já sentia, mas que depois disso foi sentido de maneira ainda mais clara, que é a ideia de que o cristianismo serve uma ou outra determinada ideologia é extremamente perigosa, não só do ponto de vista conceptual, olhando para aquilo que a Bíblia diz. Os cristãos É anacrónico também. servem um só Senhor, não tem outro Senhor. É o que é, e temos que pagar as consequências disto, mas é o que a Bíblia diz. Mas é também perigoso para a maneira como nós nos relacionamos enquanto irmãos. E eu vivi um pouco disto, não só através dessa experiência, mas também através de outras experiências. E o que eu hoje penso claramente é que os cristãos são cristãos. Os cristãos não são de esquerda nem são de direita. Podem depois as pessoas terem as suas preferências ideológicas. Obviamente que se formos focar em determinados assuntos, eu acho que é muito difícil não nos identificarmos com um posicionamento muito claro em determinadas situações. Mas eu acho que a ideologia política é secundária e é uma coisa que não pode rivalizar Exato. com a nossa identidade cristã. Estou-me aqui a lembrar que nos discípulos de Jesus, não é? Nós sabemos isto, havia lá um nacionalista, era Judas. Sim. Judas Iscariotes, que era nacionalista, portanto ele era zelota, como diz no texto, e os zelotas eram contra a opressão romana em Israel. Portanto, faziam sedições, atentados, portanto, e até há quem diga que a palavra Iscariotes está ligada com a palavra sicário, que é assassino. Como? Era um punhal específico que os assassinos usavam. Exato. Portanto, temos um ultranacionalista nos discípulos de Jesus e temos também Mateus, Levi, que era alguém que trabalhava para o Império Romano. Portanto, Era funcionário público. exato. Publicano. Portanto, trabalhava para o Império. Colaboracionista. Portanto, temos aqui nos próprios. Para Jesus parece que não foi um problema trazer um mais de esquerda e outro mais de direita, não é? Mas parece que para muitos cristãos é incompatível. É uma terceirização da redenção. Parece que Jesus não é suficiente. Parece que para além de Jesus nós precisamos de juntar uma determinada ideologia. E atenção, no nosso contexto talvez seja mais uma ideologia de direita, mas pode não ser. Às vezes há pessoas que pensam Eu acho exatamente o contrário. A mania de dizerem que a ideologia é só de esquerda. Não. É uma mania que é. Tudo é ideologia. Se nós Claro. fizermos uma análise, penso que isto será algo consensual, uma análise a qualquer um dos partidos políticos, todos vão ter aspectos que conferem com o Evangelho e todos vão ter aspectos que vão contra. Sim. O que é a esquerda, o que é a direita? Acho que depende do sítio, depende de onde, Eu posso tentar do sítio onde definir. estás a falar. Eu penso que a esquerda tem um ênfase nos pecados estruturais. Okay? Tem um olho bastante cândido, bastante luminoso para com os problemas da sociedade em geral. Mas creio que falha um bocadinho na questão da responsabilidade individual. E eu diria que a direita tem um foco mais no indivíduo.
Portanto, um mais coletivo, outro mais o valor do indivíduo. E isso vai se refletir também no valor que dão à liberdade e à intervenção que têm na liberdade. E atenção, eu acho que todos há pecados estruturais na nossa sociedade, e há pecados individuais, portanto, eu acho que todas essas visões políticas não existe o demónio. Portanto, todas elas estão a tentar, com o conhecimento que têm, trazer alguma luz sobre, lá está, a busca desta paz. Trazer um shalom. Pois eu acho que a esquerda e a direita começa logo por ser uma coisa muito... A esquerda e a direita existem, portanto, há muitas pessoas que dizem isso não é importante, ou, por exemplo, o Macron ganhou muito voto a dizer que era a diluir o que é que seria a esquerda e a direita, mas isso às vezes até é antipolítico, não é? Mas a esquerda e a direita existem, de algum modo, não é? Aquilo que Wittgenstein chama de ar de família. Nós conseguimos perceber que determinados grupos, determinados partidos, ou seja, são de esquerda e outros são de direita, mesmo que eles depois não sejam iguais entre si, não é? Mas a esquerda e a direita, enquanto pontos referenciais, acho que não são suficientes, Claro. para classificar, e muitas vezes leva-nos a reducionismos. E há aquela Tais proposta como todas as pessoas que são de esquerda ou todas as pessoas que são de direita são fascistas e todas as pessoas que são de esquerda são comunistas. Depende, porque há mais fatores além do da esquerda e da direita. Há aquela ideia de trazer mais um eixo. Nós estamos só a trabalhar com o eixo esquerda-direita. É isso que eu ia e dizer. o eixo do rasteiro e do elevado, não é? Não, é esse um eixo e mais que um eixo. Pois, Por mais, exemplo, eventualmente. mais estatista ou mais libertário. Pois. Por exemplo, mais comunitarista, no sentido que mais virado sobre as comunidades específicas, ou mais cosmopolita. Depois estamos a falar a nível económico, Sim. ou dos costumes. Portanto, por exemplo, libertário. Temos uma esquerda libertária e uma direita libertária, mas são diferentes entre si. Eu acho que há um aspecto, por exemplo, que ajuda a compreender essa diferença, que é nos Estados Unidos, recentemente, já há uns 10 ou mais anos, o Supremo Tribunal decidiu que não só as pessoas indivíduos tinham personalidade jurídica, mas como as empresas tinham personalidade jurídica, que lhe conferia liberdade de expressão e liberdade, inclusivamente, para poderem investir nos partidos. Ora, os libertários de direita dizem que sim, porque o Estado não se deve intrometer nestas liberdades individuais, neste caso coletivas das empresas. Mas isso também traz, e os de esquerda os libertários de esquerda acharam que isso é uma aberração. Porquê? Porque o que é que acontece? Temos várias empresas que, tendo dinheiro, vão apoiar determinado Os tais lobbies. exatamente, determinados presidentes, que determinadas outras pessoas não têm esse poder. Então o dinheiro passa a ser, de algum modo, também seria nos indivíduos que tivessem dinheiro, mas as empresas obviamente têm uma maior mais capital. Claro. Portanto, afeta a própria liberdade e o jogo democrático. Sim. Nesse sentido. Sim, eu acho que tens razão, mas eu acho que aí o problema, sem querer, vamos entrar aqui num sítio, mas eu gostava que depois saíssemos, que é, eu acho que o problema está no método, se é preciso dinheiro para eu me candidatar, a partir, ou para eu ser eleito, a partir daí o jogo fica viciado a partir daí, porque a partir do momento em que é necessário dinheiro, só não, mas mais provavelmente os mais ricos terão maior tendência a serem eleitos e a terem posições de poder. E eu acho que o facto, seja através de empresas ou seja através de pessoas, o problema vai sempre permanecer. Pois, mas aí o problema é que... E isso à luz do cristianismo, para não ser só uma coisa só técnica. Não, eu vou chegar lá, acho eu. Que é uma visão de liberdade que estes dois movimentos têm diferentes. Que é acho que já referimos aqui, a propósito do outro assunto, que é do Isaiah Berlin, esta ideia de liberdade negativa e liberdade positiva.
portanto, e a liberdade negativa é aquela que é a libertar de. E a liberdade para é a liberdade positiva. E uma pessoa, por exemplo, iniciativa liberal, defenderá uma liberdade negativa. Ele só quer estar liberto dos impostos e que o Estado não se meta. Cada indivíduo tenha a sua... para garantir a liberdade. individuais. Para cada um sabe da sua vida. E que qualquer intromissão, até supostamente para me conferir liberdade, na verdade vai ter o objetivo, vai-me cooptar, vai-me coartar. Vai-me restringir. Vai-me restringir. Ora, e nesse sentido, a esquerda tende a dizer que não, porque precisamente a questão do dinheiro não basta a meritocracia, cada um pelo seu esforço faz o que quer e alcança, porque há coisas que tornam as pessoas menos livres. E uma delas é o próprio dinheiro. Se eu nasço numa família que não tem condições, uma família que não tem estudos, por exemplo, uma família que trabalha que nem cães, ou não, até vamos imaginar que são uma família que é preguiçosa e por motivos vários, não sabemos, mas que é desestruturada. Que impacto é que isso vai ter na minha educação? É se calhar diferente daquela de alguém que nasce numa casa estruturada e financeira. Portanto, a afirmação da meritocracia e da responsabilidade individual às vezes também tem este problema. E isto está obviamente relacionado com o cristianismo, que é a questão de procurar justiça. Não é? Só que há um pequeno problema, é que não há nenhuma política que possa transformar o coração de uma pessoa. Exato. Portanto, Isso está sempre certo. O que eu sinto é que o máximo que uma boa política consegue é gerir danos. Eu acho que porque lá está, tu fazes uma política e o meu coração manhoso vai arranjar uma forma de contornar a lei existente para me trazer esse é o problema da esquerda, é uma esperança demasiada. É da esquerda e da direita. Não, no meu entender. Certo, aquilo que eu ia dizer é que a esquerda tem uma visão, lá está, russiana, não é? Exato, do bom selvagem, da ideia de uma esperança larga, positivista, relativamente ao ser humano. E que as coisas, por meio do Estado, em particular, há uma esperança para que as desigualdades sejam ultrapassadas. E a direita tende a ser mais obsiana, mais conservadora, mais pessimista relativamente ao que é o ser humano. Em que asfixia a esperança, não há esperança. Pois, e nós cristãos estamos aqui no meio. Porque nós dizemos, sim, o homem é pecador, tem uma tendência para pecar, para ser egocêntrico, para não amar o próximo, e lá está, a política não afeta o coração. Mas depois isso muito... é o resultado do coração das pessoas. Pois. Eu acho que nós como cristãos nós não temos que estar no meio. Claro, exato. Eu acho que nós temos que olhar para estas coisas a partir de uma perspectiva cristã. Nem somos obrigados a participar, diria. No jogo. Não, eu acho que Recuso. naturalmente, também dada a nossa personalidade, história de vida e contexto em que estamos inseridos, vamos tendo sensibilidades diferentes para diferentes coisas e não podemos julgar-nos uns aos outros. Mas eu penso que esta ideia de que o reino de Deus não vem através do voto, nós precisamos ter isto bem claro para não cairmos em certas seduções. O reino de Deus não vem através do voto. Nós podemos participar politicamente para gerir danos, para tornar isto o melhor possível, para a gente se entender e ter aqui uma esfera comum, mas o reino de Deus não vem através do voto. Precisamos de abandonar todo o anseio messiânico. Não há figuras messiânicas. O Messias já veio, tem um nome. Mas já agora, o que tu estás a dizer, acho que todos concordamos, leva alguns cristãos a dizer então que nos afastamos por completo de construir esta polis comum. Através dos partidos. Alguns lá está, tem tudo a ver com o entendimento daquilo que é político ou do que é participação política. Mas pode haver este entendimento, pode-se gerar este entendimento que o Evangelho não tem nada a ver com política. Então como é que nós responderíamos a isso? Missão integral. O Evangelho tem tudo a ver com política. Que é um episódio que vai sair depois deste.
missão integral, eu acho, Missão integral. eu acho que não há como nós não nos sujarmos, ou seja, não há como nós não sujarmos no sentido de há uma contaminação. Nós estamos aqui, nós estamos neste mundo, no nosso contexto, estamos em Portugal e aqui há políticas, há determinadas regras, umas farão mais sentido, outras não farão mais sentido, e nós temos uma oportunidade de influenciar Claro. estas regras e a maneira como elas são aplicadas e até de contribuir para as mudar. O Evangelho também é político. Pois. O Evangelho também é político. Claro que Deixa-me fazer. Claro que estas coisas são sempre. As palavras são limitadas para expor, às vezes, para. Ele é super político. Certo. As palavras são limitadas para expor questões que muitas vezes são complexas. Por isso, permite-me fazer aqui uma tensão contrária àquilo que o ia-te chamar Ismael. O Natanael estava a dizer. Não sou filho da promessa. Que o reino de Deus não é conquistado pelo voto. Claramente, o David está sempre a citar o Alexander Sloterdijk, é assim que ele se chama? Solzhenitsyn. Sloterdijk é outra outro. pessoa. Solzhenitsyn sobre essa linha, não é? Que atravessa o coração dos homens. E que o mal e o bem, portanto, tem muito que ver principalmente é com o coração e não somente com sistemas políticos. Por outro, de facto, como o X estava a avançar, corremos o risco, e o David, de nos alienarmos. E há pessoas que, de facto, evangélicas, que ou ficam numa postura de convento, de mosteiro, que é uma separação total entre as verdades espirituais e a política, que é fruto, nós já falámos aqui sobre o que é o evangélico, e que é fruto também de uma história, portanto, a perseguição que os evangélicos também sofreram, que fez com que a sua fé fosse cada vez mais também privada, com uma imposição primeiro do catolicismo e depois de uma laicidade absoluta, que não é o que o Estado português é. O Estado português é um Estado laico em colaboração, portanto, que colabora com todas as instituições, nomeadamente as cristãs, sim, Religiosas. as religiões, por isso é que é nomeadamente as cristãs, não somente, mas as cristãs também. Portanto, nós temos que encontrar aqui um meio termo, porque o Evangelho também é político. Tem consequências políticas também através do voto. Também através do voto. Claro que o reino de Deus não chega e se estabelece através do voto. Mas isso não quer dizer que os cristãos, no meu entender, na maior parte dos casos pelo menos, não devam votar. Se vamos lá ver, se está em causa, por exemplo, determinadas pessoas terem apoios ou terem possibilidades de melhorar a sua vida, de não morrerem, nomeadamente, Sim. de terem cuidados de saúde, de terem tantas coisas, que são coisas... O problema é que tu vives numa democracia representativa. O seu problema? Vou-te explicar. As pessoas não votam individualmente cada tema. Se eu pudesse ir lá votar, você quer melhorar as condições de vida das pessoas? Sim, quero. Mas o que acontece é que tu tens que... Não seria o ideal. Tens que aceitar um pacote, se calhar para aceitares uma política mais de distribuição de esquerda, também tens que aceitar o aborto. E aí já te pode deixar numa situação de conflito. Claro que fica. Mas precisamente porque eu não acredito numa teocracia, eu não acredito na instituição de uma teocracia, precisamente é que eu tenho que aceitar essa insatisfação. No dia Mas em que não és obrigado a participar. Não, espera. No dia em que eu por acaso eu não concordo com essa ideia da não participação. Eu acho que a não participação... Tudo bem, eu só estou a dizer que não és obrigado. O voto é um direito, não é uma obrigação. Certo? Sim, mas eu não estou a falar a nível legal. Eu estou a dizer a nível moral. E eu, a nível moral, eu acho que na maioria dos casos as pessoas têm uma responsabilidade moral em votar. Esta é a minha posição. Sim, podes não é uma concordar. responsabilidade moral em não votar. Pode ser visto que sobre essa perspectiva. Mas eu não vou enfatizar isso. Okay. Mas eu acho que isso é um pouco... Isso está muito ligado ao nosso contexto, que é um contexto em que há um sistema democrático em curso. E esse sistema pode deixar de ser assim. Daqui a 100 anos, imaginem, pode ser outro sistema. Há outros irmãos
que são cristãos e que não votam porque não lhes é permitido Claro, votar. mas uma vez que estamos neste contexto, acho que este contexto Sim, mas eu acho que é é que importante. nos deve informar. Mas é importante lembrar isto. Porquê? Porque o voto depende da implementação de um sistema. Sim. Agora, a fé cristã não depende da implementação de um sistema. Esse ponto é importante. O Evangelho não depende da democracia. Claro. Pode beneficiar Então, dele de alguma forma, ou podemos todos beneficiar dele, mas não. Mas isso é questionável, Então, não é? O Platão tem severas críticas à democracia e não era do género sufrágio universal como temos agora. Mas a democracia, temos que compreender o que é que ele estava a criticar quando falava de democracia. E aliás, as soluções que ele também defendia não eram necessariamente as melhores. Portanto, Não a há, democracia. lá está. Não, mas espera. A democracia não era a mesma como nós também a temos. Eu A acho que era melhor. democracia, Acho que era melhor em sentido mais robusta, sei lá, porque eram só as pessoas muito Não. entendidas que podiam votar. Epá, bom, tanta coisa que haveria a dizer. Mas Platão, primeiro, essa democracia grega era os pater familias, eram só homens. Eram só os homens que eram cidadãos e para serem cidadãos tinham que ter dinheiro porque tinham terra. Só eles é que podiam votar. Mas a crítica do Platão não depende disso. Eu sei dos que não, mas tu é que participantes. estás a dizer que a democracia era melhor, que só as pessoas Não é entendidas melhor, ou seja, eu acho que era menos. A crítica que Platão faz é relativamente a uma ditadura de maioria. É isso, exatamente. Mas atenção, É a imposição um Estado de da maioria. Direito supostamente escuda-se desse perigo. E em Tu termos... podes alterar a Não, Constituição mas com espera, maiorias. espera lá. O Estado de Direito, supostamente, que é aquele que nós vivemos, procura garantir o direito, inclusive das minorias, para que a Constituição possa proteger, na medida das suas possibilidades, as liberdades individuais, das minorias, para que não haja precisamente problema o perigo é que dessa... a democracia abre sempre a porta a que isso seja refeito. O problema do Platão é que os demagogos apropriam-se da democracia para depois instaurar uma tirania. E nós já vimos isso a acontecer várias vezes. Não há sistemas perfeitos. Eu acho que nós também estamos a viver tempos em que há algumas, não sei se são transformações fundamentais, mas há transformações nas nossas democracias. Há transformações a ocorrer, por exemplo, nos Estados Unidos, há transformações a ocorrer no Brasil, há transformações a ocorrer na Europa também, Hungria, Polónia, Roménia. Então, as coisas mudam. Tudo através de voto As coisas democrático. mudam. Atenção. E atenção, Bolsonaro, Trumps, tudo se voto. estudarmos a história, o que nós vivemos é uma pequena porção de uma série de sistemas políticos diferentes. Então, eu acho que é muito importante para nós como cristãos, nós percebermos que as coisas mudam. Os sistemas mudam. Se nós estamos muito aliados à democracia para perceber como é que deve ser o nosso papel, a nossa influência enquanto cristãos, nós temos de ter cuidado, porque um dia podemos deixar de ter democracia. E mesmo dentro da democracia há coisas que podem desafiar a nossa fé e ser contraditórias com a nossa fé. Por exemplo, estavas a falar da questão do voto ser um dever moral. É enquanto eu acreditar que serve realmente um propósito moral bom. Exato. Foi esse E cabe à consciência de cada um. Mas foi esse o ponto. E cabe à Mas consciência de cada um. escuta até ao fim. Se eu acreditar Escuta até ao fim. que eu ao votar não vai acontecer nada daquilo que está a ser prometido, e tiver essa convicção, eu não vou votar. Se eu estiver convencido disso, eu não vou votar. Porque eu creio que a verdade é essa. A questão do voto é que o voto não garante um resultado. O voto é um instrumento pelo qual eu estou a validar, dar poder a alguém. Mas claro. Exatamente, por isso é que eu acho que é uma coisa complexa. Mas é uma coisa complexa. Mas não, É uma coisa não achas, não é verdade? Está bem, nós podemos, se quiseres, podemos falar de milhentos cenários hipotéticos. No cenário em que deixamos de ser uma democracia, no cenário em que a democracia representativa não acontece na verdade. Nós podemos falar de todos esses cenários. Mas a verdade é que não é essa a realidade factual. A nossa Não é. a nossa de nós os cinco. Não é. Não, de Portugal. De Portugal. A democracia representativa, para todos os efeitos, acontece. É verdade que existem um grupo de pessoas que têm determinadas posições e que, não todas as suas visões, mas que aquelas que defende, tenta que elas aconteçam. Isso é um facto. Do modo geral, sim. Então pronto. Então, nesse sentido, nós
falando da realidade e não apenas das hipóteses, podemos dizer, sim, relativamente à realidade, eu tenho um dever moral. Mas escuta, Portanto, é relativamente à realidade em Portugal. Eu não estou a falar só da realidade em Portugal. Por exemplo, na minha igreja, eu tenho pessoas de várias nações e que estão entre diferentes sistemas políticos, entre diferentes democracias. Por exemplo, eu nasci em Angola e eu posso votar em Angola e em Portugal. Eu em Angola, eu não acredito que o meu voto tenha o mesmo peso que tem em Portugal. Puma, já E em Angola, no YouTube já não vamos aparecer em Angola por causa disso. e em Angola também há uma democracia representativa. Bom, havia tanta coisa para dizer sobre Vou propor aqui uma questão. De que forma é que a expressão Jesus é o Senhor, portanto que era uma Kyrios, que Era o título do César. o título do César, de que forma é que isso informa a minha visão política, né? E nós muitas vezes cantamos Jesus, tu és o rei, ninguém vive numa monarquia, e eu temo que às vezes nós não saibamos o que é que estamos a cantar. Quando nós estamos a dizer que Jesus é o rei, ele é mesmo o rei. Há um livro do Shane Claiborne, não é? Que é Jesus for President, que se calhar se eu disser Jesus é o presidente, claro que não é a mesma coisa, mas faz-nos pensar melhor sobre o que é que estamos a dizer quando dizemos que este mundo já tem um governo. Nós cantamos essas coisas, mas imaginamos que elas se cumprem aqui acima das nossas cabeças, Exatamente. numa outra dimensão, e não aqui no chão em que exato. vivemos e no contexto em que vivemos. Sim, eu acho que isso lembra muito de coragem. Ou seja, quando nós dizemos que Jesus é o rei, o que nós estamos a dizer é que mais ninguém é rei. Exatamente. Então nós estamos preparados, teoricamente, para não dobrarmos o joelho a mais ninguém. Sim, e acho que em última instância, sempre que houver uma lei injusta, e a Bíblia própria fala disso, nós temos de ser contra essa lei. Exatamente. Nós não vamos seguir democraticamente. Mas, certo, e eu concordo. Agora, há uma dimensão pragmática. Agora vou incluir aqui Concordo. um conceito difícil, mas que é real. Eu acho que há uma dimensão pragmática e é nesse sentido. Aí eu concordo. Nesse sentido que eu acho que nesta realidade portuguesa, que é aquela que normalmente que nós vivemos e que à partida a maior parte das pessoas que nos ouvem nos ouve. Por isso é que eu estava a pensar na portuguesa. Claro que se for para a China não é a mesma coisa. Pronto, mas eu não estava a pensar nos ouvintes que nos estão a ouvir na China. Konnichiwa. Isso é japonês. Boa. Vamos ser cancelados só por causa dessa. Mas para dizer que eu acho que há uma obrigação moral de sermos seres políticos ativos. E isso pode manifestar-se de vários modos, dependendo do contexto em que estamos. Mas eu queria dizer que eu acho sinceramente que neste contexto em Portugal isso vem com a bagagem de votar, sinceramente. E porque tem que ver com esta dimensão do pragmatismo. Claro, um partido, um governo nunca vai ser aquele que vai representar tudo aquilo que Jesus diz que tem que ser. Mas algumas coisas vão ser implementadas. Portanto, perceber isto e perceber que eu ao votar em determinado partido, eu estou a fazê-lo não porque estou submisso a esse sistema de ideias, mas porque é um instrumento à disposição para implementar algumas das coisas que Deus quer que sejam realidade aqui, então eu tenho essa obrigação. Eu acho que essa é a única razão válida para um cristão votar. É essa que tu disseste. Eu contraponho o seguinte, eu tenho... comecei a ficar interessado, entusiasmado com a política quando comecei a poder votar e tentar perceber o que era isto de diferentes movimentos partidários, de esquerda e de direita, e onde é que eu me encaixava nisto. E tenho ficado cada vez mais desapontado, zangado com o rumo da política partidária de todos os partidos. Sinto-me muito defraudado e enganado pelos discursos normais dos partidos. Acho que eles são inerentemente mentirosos, manicaístas, quando são totalmente incapazes de reconhecer que o outro partido... O que vem do outro também pode ser bom, quando são totalmente incapazes que aquilo que fizeram pode ser insuficiente ou mau. E então, de alguma forma, quando vou votar, se calhar não é a atitude correta, mas muitas vezes estou à procura de uma forma de castigar todo este sistema
e de votar em algo que seja potencialmente, minimamente distinto, diferente, e é muito difícil de encontrar isso e de encontrar algo que vale a pena votar. Andas a votar em quem? Em Portugal, Quem é que é em Portugal antissistema? no passado houve um partido em que eu, um pequeno movimento em que eu vi algo assim, muito ligado acho eu, a pessoal católico da doutrina social da Igreja, o Movimento Esperança Portugal, com o Rui Marques e a Laurinda Alves, já foi há 15 anos, eu não sei. Pronto, não teve expressão, não conseguiu crescer. No Brasil havia o movimento liderado pela Marina Silva, a Rede de Sustentabilidade, com um discurso claramente diferente, e ela também com uma postura claramente diferente, e a certa altura com projeção a nível nacional e possibilidades de ser presidente do Brasil, e minguou completamente, porque aquela postura não vinga, não dá, Eu gostei muito da Marina etc. Silva. Então ir votar também é participar neste Estado, neste sistema e nesta forma de fazer política que eu acho que é profundamente anti-evangélica, porque é profundamente mentirosa. E nesse sentido, eu partilhei convosco aqui há dias aquelas frases da Simone Weil, uma filósofa, também cristã, converteu-se a um bocadinho de Platonismo. curiosidade. Não, ela converteu-se ao cristianismo, à fé cristã em Portugal. Foi? Numa cerimónia, numa procissão de pescadores, acho que em Viana do Castelo. Ela tem uma vida no muito norte, interessante. A biografia dela é interessante. Ela teve assim uma experiência de apelo a Deus em Portugal nessa ocasião. E ela tem um livrinho chamado Pela Abolição de Todos os Partidos Políticos, onde ela desenvolve esta ideia de que o partido político, qualquer partido político, é inerentemente nefasto, porque é uma coletividade à qual todo o indivíduo que faz parte dela acaba por ter de se submeter, mas a coletividade não pensa, a coletividade não tem uma razão, não há uma... Não é? Cada indivíduo tem a sua razão, a coletividade não a tem. Então há sempre esta submissão e depois esta incapacidade do indivíduo se distanciar do partido para dizer aquilo que o próprio partido faz de mal, etc. Então ela diz que todos os partidos são máquinas para gerar paixões coletivas. E eu vejo isto. Nós temos Os partidos são assim, mas não tens. Fazer um parênteses. Então, eu queria dizer que o castigo do Nuno já acabou, já podes falar. Já terminou o teu castigo. Eu lanço aqui a todos os políticos que vêm ao nosso podcast este apelo de Ventura, se estás a ouvir? O Ventura. Bom, não vamos começar já. Nuno, queres dizer? É a pior situação de todas, que é dizer. Eu venho para aqui para fazer diferente. Eu venho fazer diferente, não é? Limpar Portugal, mas falo com. É o double down. O double down ele vai duplicar os esforços nos mesmos métodos que os outros já usavam e no tipo de discurso pernicioso, mentiroso, porque a mentira não é só aquilo que se diz que não corresponde à verdade, mas é um discurso só pela metade, não é? É verdade. É a omissão. A mentira também é omissão. É a incapacidade de ser plenamente transparente, justo, correto na forma como se está e como se diz. E portanto faço este apelo. Eu quero de facto algo diferente, quero ver algo diferente daquilo que tem sido a norma, mas se é algo diferente, vai ter de incorporar este elemento de uma transparência, de uma honestidade, de uma capacidade de encaixe, de uma capacidade de encontrar bem em todos os quadrantes, encontrar mal em si mesmo. E não abdicar desse bem. Eu acho que nós, como cristãos, e que estão ligados também à igreja local, nós temos algumas coisas que podem nos ajudar também a encarar a política e os políticos, que é, nós temos as nossas igrejas, que são coletividades também, que têm coisas boas, que têm coisas más, coisas muito boas, às vezes coisas muito más, e até agora nós não abdicamos da igreja local, ok? Então eu acho que isso serve também como um mapa. Obviamente é fácil nós pensarmos na abolição de todos os partidos e em eu percebo isso do ponto de vista conceptual, consigo perceber, mas eu não penso na abolição das igrejas por causa das vergonhas que às vezes acontecem nas nossas igrejas. Eu não penso na abolição das famílias por causa das vergonhas que acontecem nas famílias. Agora, eu acho que nós, enquanto cristãos,
precisamos de A comparação corrigir. não é boa. Precisamos de corrigir o melhor que eu consegui. Ele pode dizer, pode argumentar Mas que deixa- a própria forma como os partidos se comportam ou são estruturados É uma questão de natureza. propencia um Sim, certo sim, isso eu tribalismo. concordo. Isso eu concordo. Certo, mas a questão que eu acho que também partilho do Joel é que isso não te obriga a estar sujeito, quando se vota, nomeadamente, a necessariamente a essa forma de estar no partido. Mas eu não estou a falar do voto. Ou seja, assumir porque até- eu acho que o voto é só uma das formas, é uma das mais importantes. sim. E no nosso sistema, o voto nas legislativas, nas eleições chamadas legislativas, que eu acho que induz muita gente em erro, não é a forma de participação política que causa mais impacto do ponto de vista do indivíduo. É muito mais importante, e o meu voto é muito mais, causa muito mais influência e impacto, por exemplo, numas eleições a nível local, municipal, de ajuda de freguesia, numa participação política Neste condomínio. numa reunião também. Em casa. Ou seja, isto só para dizer que o voto claramente que sim é importante, mas há muitas outras formas de participação política que às vezes são ignoradas, e não só por cristãos como por toda a gente. Isso leva-me a dizer uma coisa. Mas deixa-me só terminar aquele raciocínio que eu estava a falar pode falar sempre da que abolição dos partidos. Oh não, tu já não estás de castigo, está bem? Que é, eu acho que nós como cristãos, em primeiro lugar, nós devemos ser uma voz profética. Yeah. Essa é a nossa melhor contribuição política e para os políticos. E o que é que isso quer dizer, sermos uma voz profética? É nós proclamarmos aquilo que nós vemos a partir da palavra Falar na nossa contra os realidade. poderes instituídos também. Exatamente. Que é, o que é verdade é verdade. Sem Isto é bom. E há virtude nisto. O que não é verdade deve ser denunciado. Isto não é bom. Isso. E há maldade nisso. O nosso papel, em primeiro lugar, não deve ser como é que nós vamos influenciar o poder ou fazer parte do poder. Isto também pode acontecer. Nós já dissemos. A participação política e ter cristãos, não dissemos assim, mas pelo menos foi assim que eu interpretei. Ter cristãos envolvidos na política é uma coisa boa, é uma coisa necessária, tudo bem. Mas Necessário não diria, mas sim. nós somos chamados a orarmos pelos políticos, Certo. a nos importarmos com eles desta forma espiritual e também a sermos voz profética. Eu lembro-me do profeta Naamã, quando ele chama Davi por causa das vergonhas que ele andou a fazer. E o que ele faz para exortar Davi, ele usa um argumento de poder, que é: tu tens poder para fazer o que tu quiseres. Tu podes ter... ele não diz isso assim, ele usa uma ilustração, mas a conclusão da ilustração é: David podia ter as ovelhas que ele quisesse. E ele escolheu a ovelha que era do outro. Não é? E é isso que Naamã está a fazer. O que é que ele está a fazer? Ele está a ser uma voz profética. E eu acho que nós devíamos encontrar mais satisfação em sermos voz profética em primeiro lugar. Obviamente que também podemos e devemos participar, mas não podemos abdicar do nosso papel profético. Eu fico muito preocupado quando eu vejo cristãos que têm uma determinada... apoiam um determinado partido ou se identificam, têm uma determinada ideologia política e não são capazes de criticar Os seus próprios. os erros flagrantes dos seus próprios facção. representantes, da Sim, sua sim. própria facção. Certo, sim. Isso para mim é o primeiro sinal de um desequilíbrio grave, Sim. de nós não entendermos qual é o nosso papel enquanto cristãos. Porque nós não somos, lá está, eu concordo, se não somos cidadãos deste mundo, primeiro. Mas é curioso porque todo o Conselho de Deus também nos diz que somos embaixadores neste mundo. Então essa dupla afirmação leva-nos a ter essa postura profética que eu subscrevo totalmente. Eu estava a fazer aqui, a sublinhar a parte do voto em contraponto aqui com os nossos amigos. Mas sem dúvida que essa seria a primeira. A primeira seria a oração como o Jaqueline já propõe, e o Rei da Padilha também, e ser voz profética. Sem dúvida, essa ação política é das mais importantes. Mas a ideia de não sermos cidadãos deste mundo ajuda-nos a perceber qual é a Constituição, mas sermos embaixadores, ajuda-nos a perceber qual é a Constituição última para a qual nós temos que olhar. E isso vai informar toda a nossa postura política Por na exemplo, sociedade. eu acho que, na minha opinião, a visão de Jesus é a grande revolução política ocorre através da Igreja cheia do Espírito Santo. Jesus podia
podia ter sido o tal Messias político, como se esperava, não foi. Podia ter integrado, podia-se fazer cidadão romano, estava para comprar a cidadania romana. Ele não seguiu essa via. Ele escolheu uma coisa totalmente diferente e disruptiva, que foi fundar a Igreja. E eu acho mesmo que a Igreja é uma realidade sociológica alternativa, é um convite a que todos podem participar, e o reino de Deus vai ser implantado a partir da Igreja. É assim que eu creio. E nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo a criticar, já não sei qual é que é a Igreja, por eles andarem a ter que recorrer a juízes fora da Igreja para resolver quesílias. Então vocês não têm pessoas entendidas entre vocês. Ou seja, o que eu sinto é que Paulo está a dizer, esta comunidade tem a capacidade de viver de uma forma política independentemente dos poderes, porque os cristãos já viveram na monarquia, no império, em democracia, o que é que seja. A Igreja permanece, e essa é a grande realidade política. Já agora, pode ser relacionado com a ceia, não é? A ceia como a partilha do pão entre aqueles que são diferentes, né? Judeus e gentios, mas não só nas nossas igrejas, essa realidade que é suprapartidária, mas é política ao mesmo tempo. A Igreja foi a primeira comunidade verdadeiramente heterogénea na história. Partir o pão, o cristão que vota no PCP, não sei se há algum, pode partir o pão com o cristão que vota na IEL. Ou não chega. Mas não só isso, mas podemos dizer. numa realidade atual onde há tantos movimentos migratórios, partir o pão com quem chega de longe e partilhar a mesa com... sim, é um bocadinho o prenúncio desse grande banquete vindouro. Pois, mas muitas vezes não é informativo relativamente à vivência fora do contexto eclesiástico. Ou seja, do culto, da experiência de culto. Ou seja, sim, aqui somos todos irmãos, pois na prática somos, por exemplo, bastante anti-imigração ou não nos preocupamos em nada com os problemas sociais de determinadas classes, ou etc, etc. Portanto, disse assim duas bandeiras de esquerda, mas com certeza também haveria a dizer relativamente a outras. Portanto, claro que deveria informar, mas um dos aspectos dos quais eu também sofro, todos sofremos, todos temos estes blind spots, é que temos às vezes dissonâncias cognitivas entre aquilo que pregamos e procuramos viver enquanto igreja, mas depois que não informa a realidade no dia a dia. E isso tem que ver, lá está, com a missão integral com o que o material disse, o que é que significa Jesus ser Senhor de facto, isso, Jesus ser Rei, exatamente, Jesus ser Presidente, de todos os domínios da nossa vida. Pois, eu não sei se há outras agendas de facto às quais nós nos submetemos, que não essa do Senhorio de Jesus. Eu acho que há uma instrumentalização flagrante e que é aceita e às vezes desejada até por nós cristãos evangélicos, não estou a falar da nossa realidade, não conheço tão bem as outras, de querermos ser parte, se vocês nos derem isto, nós vamos convosco. Eu lembro-me de ver nas redes sociais, e acho que isto acontece, pelo menos na minha fantasia, isto acontece em todas as eleições, que é alguém mete um quadro com aborto, eutanásia, não sei o quê, e depois diz partido X apoia, partido Y não apoia, partido não sei o quê. E eu acho que também é um grande perigo reduzir o voto a 2 ou 3 bandeiras. Eu acho mais nada. E atenção, eu tenho convicções que são claras em relação ao aborto, em relação à eutanásia, mas acho que é uma infantilização, é uma manipulação. Sim, mas vendo de dentro imagens, é uma manipulação, mas muitas vezes é fácil de manipular, não é assim tão difícil, não é assim tão complexo, e eu acho que nós, porque não olhamos muitas vezes para a política de uma forma integrada, porque basicamente a gente não quer saber.
Queres dizer O nada? Nuno é aquele versículo em Provérbios: não sejam muitas as tuas palavras, porque na multidão de palavras há erro, não é? E ele está a incorporar. Não sinto Ele é o nada. sábio. Eu já falei. Ele é o sábio entre nós. Eu disse tudo o que precisava Não, dizer não, quando disse que era não, para não ter tá- filhos tá e bem. fazer filhos. Ainda ficaste a pensar nisso. Esgota-se aí Ele ainda a está tua a pensar atividade- nisso desde a tua atividade política. Aliás, ele quer se despachar para ir para casa. É. Mas eu, Já eu, trocou umas mensagens com a Sara. Sara, precisamos de falar de Exato. política esta noite. a Sara proibiu o Nuno. Sara, por favor, liberta o Nuno para ele poder falar sobre este assunto. Mas eu como pastor, uma das coisas que para mim é um maior problema não é necessariamente em quem é que as pessoas votam, é porque que elas votam. Pois. É porque que elas votam e é porque qual é o processo de decisão das pessoas. A mim também me interessa em quem é que as pessoas Eu votam. não disse que não me interessa. Ok. Eu não disse que não me interessa. Eu disse que o Pareceu- principal problema Sim. que eu vejo, que eu Sim. sinto como pastor, não é o em quem é que as pessoas votam, é porque que elas votam. Eu não estou a dizer que um é mais importante que outro. Eu só estou a dizer que na minha experiência, no meu sentido de urgência, é muito mais importante resolver o processo de decisão e de informação das pessoas, não informação sobre os partidos, mas informação sobre qual é a maneira ideal de nós, enquanto cristãos, participarmos na política. E isso eu adivinho que não vai fazer as pessoas votarem da maneira que eu acho que elas deviam votar. As pessoas vão continuar a votar de maneira diversa Isso é outra e vão continuar a ver coisas de maneira diferente. E eu não tenho muita. Eu acho que só queria dizer mais uma coisa. Há um grande perigo no voto bandeirinha, não é? Quais é que são as medidas que eu gosto? Esta. Então vou votar neste. E a pessoa, às vezes, incorpora na sua vida tudo o que é anticristão, não é? E até diz alarvidades, como Jesus estava errado, ou Jesus até Jesus se engana e não sei o quê. E no entanto, mas como tem aquela bandeirinha, meus amigos, vamos lá pensar a direito. Pronto, é isto que eu queria dizer. Terminou o tempo de antena. Meus amigos. Vamos pensar à direita. Não, direito. Pai, uma vez ouvi, já agora um esclarecimento, na Igreja Evangélica Portuguesa não há, os pastores não influenciam o voto, não é? Algumas vezes dizem-nos... Na generalidade dos casos. Na generalidade dos casos. Mas eu já ouvi uma vez uma pregação em tempo de eleições em que me pareceu que o pregador fazia uma alusão ao logotipo do PSD porque, irmãos, vão votar e não se esqueçam de olhar sempre para cima. Para cima. Mas o que é que vocês acham? Acham que é mau Abram as mãos. os Fechem as pastores- mãos. Exato. Mantenham as mãos abertas. acham que é mau os pastores tentarem influenciar politicamente os irmãos? Obviamente. Porquê? Politicamente não acho mal. Partidariamente acho perverso. Eu acho que por um lado isto cruzamos aqui linhas às vezes um bocado ténues, mas eu acho que é urgente os pastores discipularem as pessoas precisamente por causa daquilo que estavas a falar. Eles próprios serem É discipulantes. perceber o que é que está a motivar as pessoas a agir politicamente da forma como agem. Nós estamos a viver tempos em que tipo, o zeitgeist, o espírito do nosso tempo é por um lado, numa parte grande daquilo que são os movimentos conservadores, é medo, e o medo não é um valor cristão. Ou são ressentimentos, agressividade dirigida contra alguns grupos. Até Também, que se até em transforma, alguns casos, até em sim. ódio, que também não são de todo valores cristãos que possam estar em sintonia com o Evangelho, com aquilo que o Evangelho nos pede de amor ao próximo. E isto, nós somos formados neste tipo de espírito. Somos formados pelos mídias, somos formados no nosso dia-a-dia. Isto é o que paira por aí e que nos está a influenciar e a formar. E se isto não for contrariado intencionalmente, eu temo que os bancos das nossas congregações estão cheios de pessoas que, Ativistas. ainda que adiram ao Evangelho de alguma forma e que possam ser sinceros nisso, estão também a ser formados ou contraformados por um outro Evangelho. No fundo é isso. É disso que se trata, é um outro Evangelho. Yeah. O próprio Evangelho de Jesus, ele tem de
ele é uma mensagem que choca de frente e que tem de suplantar o Evangelho de Roma. A palavra vem daí, não é? Evangelion, que era um termo usado pelo Império Romano para proclamar vitórias do Império em batalhas longínquas, ou para proclamar o nascimento de um novo herdeiro, esse tipo de coisas. E os cristãos vão pegar neste termo e usá-lo para uma mensagem completamente diferente que, lá está, que tem esta dimensão política. Jesus é que é Senhor, não é César. Então eu acho que é preciso muita sabedoria, mas também muita intencionalidade, porque este não é um tema que possa estar ausente dos nossos púlpitos e das nossas conversas. E se calhar aquilo ali as pessoas vão sentir que isto pode ter conotações partidárias. Não sei. Mas é melhor esse risco do que não falar. Eu acho que é melhor esse risco do que o silêncio. Agora, não pode ser abertamente partidário, não é esse o objetivo. E muitos cristãos pagaram com a própria vida a resistência ao Império. A não proferirem certas afirmações. César é Senhor. E filho de Deus, e não prestarem culto, porque o imperador também era divinizado. Portanto, decisões políticas que custaram a própria vida. O que tu estás a dizer é extremamente importante, acho eu, porque eu sinto que nós estamos a viver tempos em que, como é mais fácil eu me associar a algum movimento, ou a algum partido, ou a uma força política que vá de encontro a alguns dos meus valores, mesmo que eles tenham aqui estas questões, algumas questões de dificuldade que são totalmente contrárias àquilo que nós defendemos enquanto cristãos, é muito mais fácil eu chegar onde eu quero chegar associando-me a eles do que ficar sozinho ou arriscar a ficar sozinho e arriscar até não ser compreendido e às vezes até arriscar a vida em alguns contextos ou situações. Estávamos a falar do Bonhoeffer. O Bonhoeffer foi morto por ser contra o Terceiro Reich, né? O partido nazi. Justamente. Há um fenómeno, já falámos aqui um pouco, mas que eu acho que era importante, porque é um fenómeno tanto de esquerda como de direita e que demonstra a problemática de uma atitude que não é evangélica, que não é cristã, que não é boa, que não é positiva, que é o tribalismo. Tivemos movimento do cancel culture, em que houve, portanto, a afirmação de determinadas bandeiras identitárias, minoria, mas que não era apenas a procura de uma justiça ou de um direito próprio, mas que eram sempre acompanhadas de uma confrontação e até de um cancelamento de quem não concordasse com alguma outra visão. E de impossibilidade dessa pessoa se redimir. E a impossibilidade não permite a redenção. A redenção é o grande problema da cancel culture, porque o cristianismo, de facto, também ele, durante a história, também ele motivou, por exemplo, na história da abolição da escravatura. O cristianismo tanto foi na cristandade como suposta justificação para ser senhores de escravos, como foram cristãos, maioritariamente, que estiveram na gênese do movimento anti-escravatura. Mas, portanto, isto para dizer que as causas em si, a justiça social, que eu quero sempre redimir este termo, é uma coisa pela qual os cristãos devem lutar. A grande diferença é sobre o quê e como. E o como é que se luta. E porquê. E porquê. Ou seja, a ideia das ferramentas e os meios que se usam para atingir determinados fins. E como o David muitas vezes cita o meu tio Martin Luther King, os meios pré-existem, os fins pré-existem nos meios. Portanto, não, por querer lutar contra, por exemplo, o racismo, isso não significa que qualquer coisa vale. E muitas dos movimentos, alguns de esquerda, não têm essa dignidade humana, esse perdão relativamente ao outro. Há um olhar de superioridade vindo, há um elevar da posição de vítima a novo opressor. Porque eu agora tenho direito a oprimir. Mas queria só dizer, relativamente à direita, que esse tribalismo também acontece. E acontece e manifesta-se, e acho que é um problema de agora, urgente, que
ouvi recentemente este termo de ódio lúdico. Uau. Muitas vezes não é o ódio apenas como sincero, no entre Sentimento aspas, de injustiça. do sentimento de injustiça, porque viveu diretamente alguma injustiça. Às vezes há até um aspecto muito mais perigoso e pernicioso que vemos alimentado sobremaneira nas redes sociais e nas caixas de comentários dos jornais, que é um ódio lúdico. É o gosto por rebaixar o outro, por fazer parte da equipa vencedora, que é absolutamente desumanizador do outro. É o tornar o outro coisa, é tornar o outro monstro e tornar-me a mim superior. E ter um gozo nisso. E isso é um fenómeno que está a acontecer, potenciado obviamente pela internet, e que está a chegar à igreja. E eu acho que isso são o Evangelho tem que ser comprimido para essa doença. Eu lembro-me de algumas. Eu Eu lembro-me de algumas críticas que se faz agora ao Ed René Kivitz. Está a ser muito criticado por várias razões, mas lembro-me de estar uma vez num círculo e alguém disse assim: pois porque isto é o Evangelho de esquerda. E aquilo ficou-me na mente, que é, eu para criticar a teologia de alguém, Pois, eu uso uma categoria política como adjetivo. como adjetivo. E eu fiquei a pensar, espera aí, ok, independentemente de se a pessoa tem razão ou não tem razão, porque é que eu vou usar teologia de esquerda ou teologia de direita? Isso não faz sentido. Existe boa teologia e má teologia. E há coisas na teologia de todas as pessoas, isto é o que eu creio, que umas são boas e outras precisam de ser melhores. Já houve uma pessoa que tinha a teologia perfeita, mas já morreu e ressuscitou. Exato, essa pessoa já morreu, não precisamos, e não vai morrer outra vez. Exato. Mas o que tu estás a dizer, Ruben, eu vejo, são expressões diferentes daquilo que acontece na esquerda e na direita, mas eu vejo como tendo a mesma semente, Sim, sim. que é uma ideia de bode expiatório, Sim. que é, E de problema de identidade própria. Isso é o pão nosso de cada dia da política. o que é uma coisa Scapegoating atrás de scapegoating. profundamente anticristã, que é, Renardiana. se nós enquanto cristãos nós não temos bem definido, por exemplo, que não há mais bodes expiatórios, Isso. não existe, isto é uma coisa, uma coisa grave. O cristão não acredita nessas coisas porque nós já tivemos um que já espiou tudo por todos de uma vez por todas. Então nós ficamos sujeitos a estas vulnerabilidades, a estas paixões. Alguém chega e diz, olha, vamos rebaixar não sei quem, vamos rebaixar a Mortágua de uma perspectiva direita, ou vamos rebaixar o Ventura de uma perspectiva de esquerda, e nós vamos nessa onda. O que nós estamos a fazer, às vezes de forma inconsciente, é a aceitar que existam mais bodes expiatórios. E acho que há uma coisa, e a Bíblia tem várias instruções sobre como é que deve ser o nosso discurso, e o discurso político está contaminado, está a baixo nível, é lodo, os apartes que se fazem são horríveis, e mesmo que nós não concordemos com uma pessoa, nós temos que ter a elevação de conseguir mostrar a nossa discordância sem ter de ser baixo nível. E eu não gosto de ver a Assembleia da República porque aquilo, a regra geral, cai neste lodo. Não? Aliás, o cristianismo é estranho ver, e vou dizer isto com todo o humor por muitos irmãos brasileiros que tenho, mas é muito triste ver muitas vezes como muitos supostos cristãos se comportam, portugueses também, mas agora estava-me a lembrar mais, acho que ainda é mais acentuado no sistema quase bipartidário brasileiro, quase não é, mas na prática muitas vezes é, desta dicotomia aparentemente única, Bolsonaro-Lula, e as coisas que dizem aos irmãos é absolutamente assustadora. E mesmo que não fossem irmãos, se o Evangelho, eu acho que há bocado o David disse que os pastores deviam discipular os seus membros, concordo, mas acho que muitos pastores eles próprios deviam fazer essa própria análise individual, porque depende de como é que vão discipular. Porque a ideia de que na minha frente, independentemente de ser meu irmão, está alguém feito à imagem e semelhança de Deus, é uma estátua em honra de Deus, é alguém portador de uma dignidade feita por Deus, que Deus ama. Só isso vai limitar a forma como eu falo com ela, e falo de...
E se isso é verdade relativamente a qualquer um, quanto mais aos nossos irmãos. Mas a forma como nós... E depois usamos às vezes o humor. Uma vez eu gostava talvez de propor um tema que é falarmos do humor. Porque as pessoas acham, e muitos cristãos inclusive acham, que o humor não tem limites. E eu acho que tem. Para o cristão deve ter. Eu acho uma coisa é legalmente, isso é outra discussão. Certo. Outra coisa é moralmente. E as pessoas à boleia do humor dizem coisas absolutamente degradantes. Basta dizer que estava a brincar a seguir. É. Dizes tudo o que queres dizer? Raca. A brincar. Estava a brincar. Pois. Eu acho que a depravação consciente é uma coisa muito triste de se ver, ou seja, ver os nossos representantes, que são os melhores entre nós, não é? São os melhores entre nós. Num sistema democrático, Assim melhores. são as pessoas que foram eleitas para representar, Teoricamente melhores. Pois. teoricamente, não só teoricamente. As pessoas Foram os melhores entre os jotinhos. foram empoderadas para isso, né? Então, aquelas pessoas somos nós. Aquelas pessoas espelham quem nós somos, por mais que nós não queiramos ver a coisa desta forma. Então, eu acho que nós, como cristãos, por exemplo, nós temos que ser uma voz profética que exige mais de quem nos representa, que exige em inglês diz um higher standard. E não é? isso começa com transformação pessoal, não é? Aquela frase que é não há políticos corruptos em país de santos. Sim. É exatamente Sim. isso. É exatamente isso. Essa ideia que eventualmente as pessoas poderiam ter interpretado da vida dessa forma, não sei se seria o seu interesse, que eles são inerentemente mentirosos, não sei o quê, também é uma postura política e é uma postura que também não está necessariamente a olhar para si própria. Tu falaste sobre isto, a necessidade das pessoas olharem para si próprias. Mas que é a ideia de que os políticos, estas generalizações, os políticos são todos corruptos, os políticos são todos mentirosos. Eu acredito que muitas vezes o sistema partidário possa inclinar-se para isso. Mas eu acho que é também isso uma desumanização. Outro aspecto, eu acho que, por exemplo, os políticos deviam ganhar mais. Só mandar agora esta assim. Sim, Os deputados deviam ganhar. Desculpa, eu tenho que rebater isso. Eu não acho. Eu acho que o sistema, a forma como nós, o momento atual das democracias ocidentais, requer dos políticos este tipo de submissão a uma praxis que os torna inerentemente mentirosos quando estão a produzir discurso político. Eu não. Digamos, podes encontrar exceções, porventura sim. Indivíduos em partidos já é muito mais difícil e sim, estou a fazer de certa forma estou a fazer uma generalização pela média que é verdade pela média na minha ótica. Acho que só é importante explicitar isso, que é uma generalização pela média, e que eu percebo e concordo. Sim. Mas a desumanização também ela pode ser sem querer. Quer dizer, os políticos são tudo isto, também ela muitas vezes é instrumentalizável. Nomeadamente por supostos messias que aparecem a dizer não, nós somos diferentes. Eu não acredito em ninguém que diz isso. E sou antissistema, nós somos antissistema, não somos como eles. Aliás, Portanto, isso é muito fácil Ruben, para quem esteja à procura de facto de uma diferença, para quem está à procura de uma diferença palpável e benigna, é muito fácil desmontar e perceber-se que não há diferença nenhuma. Eles são diferentes noutros aspectos, para pior. E vão colher sentimentos, vão semear e colher de outro tipo de sentimentos, vai estar das tais paixões coletivas que fala a Simone Weil. eu gostava de dar aqui uma dica que é que sempre que alguém diz que não é do sistema, é porque a pessoa é do sistema. E não é só nos políticos. É pior ainda, é o pior. E não é só nos políticos. Isto é em tudo na vida. Sempre que uma igreja nova ou não diga nós não somos como as outras, pronto, é porque são exatamente como as outras. Porque eu acho que a diferença nós percebemos o que é diferente em contraste e não por anúncio. Exatamente. A diferença não se anuncia, não diz, olha, atenção, eu venho aí e quando eu chegar aí vai ser tudo diferente. A diferença é uma coisa que se experimenta. Mas o problema é que a política partidária está entregue à retórica, e eu concordo um bocado com o David, a forma como se faz política atualmente, excepto, vou dizer aqui uma coisa,
quando eles têm aquelas pequenas reuniões, Comissões parlamentares. exatamente, ou para decidir em particular, não é? Aquelas decisões gerais e depois em particular, aí, pelo que sei, as coisas funcionam até bastante melhor. Mas Pois. aquilo, na Assembleia da República, ali, quando eu falo para todos os 200 ouvirem, Muitas vezes é sofismo. é retórica Não pura. tem interesse nenhum. Eu não Às vezes percebo. não tem. Eu não E percebo eu porque acho que falta. Às vezes. A Às ideia vezes, de divorciar, já falámos disto uma vez, a ideia de divorciar a política da técnica e o discurso fica vazio da parte substancial e de se poder dizer estes são os dados, nós vemos as coisas assim, os outros veem as coisas assado. Não, é só esse discurso de político, lá está. É dissociado da pessoa. Eu acho que. Eu acho que a televisão piorou as coisas. O facto daquilo ser gravado. Claro. A televisão, as redes sociais. Eu diria. Muitas vezes há deputados que estão Os a fazer. cortes. Estão a fazer. Não estão a falar Até para a se riem tribuna. para a câmara. Exato, não estão a falar para o Parlamento. Não estão a falar para o Parlamento. O Parlamento Exatamente. supostamente é para falar entre eles e para chegarem a um consenso. Mas estão a falar para tirar aqueles minutinhos para depois pôr nas redes sociais. E isso é triste. Mas devo só dizer aqui uma coisa, que é relativamente à técnica, isto tem que ver com o que eu disse há pouco. Os deputados deviam ganhar mais para termos melhores quadros, para os próprios partidos terem melhores quadros, E para pessoas para que não não ser se calhar se interessarem pelo justo, é isso, melhores quadros, para quê? Para que não sejam só aqueles. Porque é assim, ser político é tramado, vamos lá ver. As pessoas estão sempre a ser escrutinadas e a serem, ainda bem, e a serem alvo de chacota e de insultos. Quer pelos seus colegas. jornalistas à porta de casa. Sim, é terrível. Vamos ver. Eu não queria. E estão sempre expostos a essa dimensão. Quem é que quer? Portanto, e depois, quando podem trabalhar, fazerem menos e empresas em que ganham muito mais. Não, e há outra Então, questão que é mais o que é que importante, sobra? que eu acho que é ainda mais importante. Concordo com isto tudo, mas qual é o incentivo para uma pessoa que consegue ganhar o mesmo ou mais com metade Do trabalho ou com metade das dificuldades inerentes ao É trabalho, isso que eu estou a dizer. e isso Qual é? afasta os melhores. É Ou seja, justo. Foi o que e- eu tentei dizer. Ok, exatamente. então estamos a falar a mesma coisa. que É isso que eu tentei dizer, ou seja, eu acho que os políticos deviam ser bastante escrutinados e ganhar melhor para atrair melhores cargos. E dizer só uma coisa, mas também não são só técnicos. Eu concordo que a técnica é importante para a política não ficar esvaziada e ficar apenas sujeita ao efeito retórico. Não obstante, São debates. exato, não serem só soundbites. Não obstante, há uma diferença entre técnica e política. Há decisões políticas que não são meramente técnicas. Senão estamos reduzidos ao tecnocrata. E há dimensões de escolha que há uma dimensão, chamemos filosófica, ou de horizonte ou de ideal, que vai muito além da técnica. Não é? Ou seja, por exemplo, eu vejo isto, tenho este ideal para a sociedade. Isso vai também informar o meio que eu vou utilizar para atingir estes fins. Portanto, não é apenas técnica. Em termos de ideias ideológicas, isso também informa. E isso é uma questão política. E também de responsabilidade. Por exemplo, no Covid, ouviram os técnicos todos. Mas depois havia uma responsabilidade. E essa responsabilidade, de alguma forma, às vezes também é política. De decidir por... manter a paz social. Pois, se, por exemplo, Sim. vamos pela hipersegurança ou vamos pelo risco? Isto é uma decisão política. A técnica não consegue dar resposta, muitas vezes, a questões morais, às vezes. Mas eu acho que também há uma coisa que não ajuda, que é não haver uma dimensão humana de como se faz política. Não há mais, até há. Não, há humana a mais, mas no sentido daquilo que tu não consegues esconder, não é? Certo. Nós, quando este episódio sair, já ocorreram as eleições, portanto o que eu vou dizer não vai influenciar as eleições, correto? Exato. Só se tiverem de serem feitas outra vez. Por alguma razão. Eu acho que a maior vergonha Apagão. a maior vergonha destas eleições que quando isto sair acabaram de acontecer é que isto tudo podia ter sido resolvido através de uma coisa humana, que é, olhem, eu achava que isto era boa ideia, mas afinal não é. Desculpem lá qualquer coisa. Isto teria evitado estas eleições. Isto teria Pedir evitado. desculpas. Olha, aliás, Do Montenegro. claro, isto teria evitado estas Não eleições. sei se concordo com isso. Acho que ia Pronto, na esta é a mesma. minha convicção. Ou Essas seja, minudências eu não estou coisas que é assim, informado olhem, suficiente para falar. porque se nós fomos a eleições, aconteceu das duas uma. Ou a pessoa, neste caso, não sei se agora continua a ser primeiro-ministro, mas enfim, o antigo primeiro-ministro, pelo menos, o Montenegro,
errou e teve que ir a eleições para perceber se as pessoas ainda confiam nele, ou então ele não errou e veio a eleições para fazer birra. Porque se a pessoa não erra, a pessoa não precisa de pedir perdão, a pessoa não precisa de uma reconfirmação, a pessoa não precisa de ser sancionada ou de ser confirmada, seja como for. Na minha leitura, este é o exemplo que eu tenho, mas existem outros, talvez não tão graves, em que é importante haver espaço para o erro, é importante haver o espaço para o enganei-me, é importante haver o espaço para peço desculpa. E não é só quando morrem 100 pessoas. O problema é que isso é uma arma de arremesso no Parlamento. Mas Erro é uma coisa... Mas é um alívio, mas ao mesmo tempo também é um alívio para as pessoas que se sentem representadas, porque também se sentem representadas nestes erros, porque as pessoas também cometem erros na sua vida. Que o discurso político fosse assim. As pessoas também avaliam mal as situações, as pessoas às vezes também estão pressionadas e não veem bem as coisas. E essa desumanização das lideranças e dos políticos acaba por funcionar contra eles. Porque depois nós exigimos coisas às pessoas que ninguém exige a si mesmo. Quem é que nunca conheceu ninguém que fez uma empresa só para passar umas faturas, não tinha forma de passar faturas em Portugal? Uma empresa... Eu não estou a dizer, quem é que não conhece ninguém em Portugal que tenha feito uma coisa destas? Há um espaço para que se compreender o comportamento da pessoa, mas como nós fingimos que isso não é assim, e fingimos, não, Montenegro não pode, ele não pode, todos podem, ele não pode. Obviamente que eu não acho que aquilo foi adequado, atenção, não estou a passar um cartão nisto. Estás a dizer que ele fez isto para passar faturas? Não. Bom, também foi para passar faturas. A Spinum Viva existe sim, também mas... para faturar um trabalho. Foi para ter lucro, não? Entramos agora com uma nova secção do nosso programa que é não queria entrar debate político. O meu ponto era este, eu acho que há coisas que se resolvem através da dimensão humana. E nós como cristãos, nós percebemos isso bem, ou devíamos pelo menos perceber bem, que é, nós pedimos perdão a Deus todos os dias, ou devíamos, e percebemos que não somos perfeitos, percebemos que estamos num caminho de transformação, percebemos que estamos num processo e... Desculpa, já estava... Isso é o entusiasmo. Percebemos que estamos num processo e que isso faz parte de ser pessoa. E se nós estamos na política, vamos ser liderados por pessoas, e adivinha, elas também estão nesse processo. E eu gostava de ver mais humanidade. E não sei se é uma coisa de olhar para trás, às vezes nós temos é fácil termos nostalgia e acharmos que os outros que nós nunca vimos são melhores do que os que nós estamos a ver agora. Que é uma ilusão. Mas pelo menos do ponto de vista de discurso, do ponto de vista de mudar de posição, olha, mudamos de posição, agora pensamos diferente. Eu gostava muito de ver, e apelo isto, gostava de ver isso, e não só, estamos a falar de política, mas também nas nossas lideranças das nossas igrejas, mas também nas pessoas que são influentes no nosso meio cristão. É muito importante ver isso, porque há pessoas que estão em stress porque acham que quando elas forem líderes nunca vão poder fazer essas coisas, nunca vão mudar de ideias, e isso vai-lhes acontecer e elas vão ter que esconder isso, não é preciso. Bom, eu fiquei com fazer filhos, fiquei com essa, maior ato político que a gente pode fazer. Vamos a isso. Epá, eu já Vocês fiz... também sentem aquela cena que é o fenómeno de Durão Barroso. Começam a interessar-se por política, estão mais à esquerda. Eu era do MRPP, né? Depois vão parar ao longo dos anos. Mas isso é uma questão histórica, não é? Porque... Não, há quem diga que é uma questão de maturidade. Exato. Pois, Não. Talvez. Há quem diga, quem é de direita diz, isso é uma questão de maturidade. As pessoas crescem, estão iludidas, já os direitos, depois vêm a vida real. Eu já ouvi muito isso. E depois percebem só onde Mas a verdade é que com a idade nós tendemos a ficar mais temperados, acho eu, em todos os aspectos. Mas tu estás a dizer que as pessoas de esquerda são todas destemperadas. Não. Eu estou a dizer que mesmo as que são de esquerda, acho que acabam por ficar mais temperadas com o tempo, não sei, imagino. Também aconteceu o contrário, a Zita Duarte. Não, é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Seabra. A Zita Seabra, exatamente. Mas eu sinto um bocado isso, mas com algum receio. Eu cheguei a votar, sou um livro aberto, eu votei no Sócrates, na maioria absoluta. Também era Sócrates ou Santana, não é? Na altura. Escolha. Mas agora já não voto. Nessa altura ainda votava, branco. Mas agora o David vota no Ergt. Agora vou andando mais, se calhar mais sensível a alguns argumentos
do Estado pequeno a não se meterem lá nenhum. Pois eu Mas o meu receio é, ao mesmo tempo, também sensível à ideia. Se calhar vou assumir uma postura mais anárquica. O meu princípio, arche, no grego é princípio, não é? O meu princípio é Cristo, não precisa de ser mais nada. Mas daqui a uns anos vou estar na abstenção durante os tempos, e daqui a 20 anos vou estar sensível ao populismo que houver na altura. É este o meu receio. Parece-me um bom plano. Daqui a 20 anos eu vou estar a votar tipo na sobrinha do Ventura, ou assim que aparece. Vais votar num youtuber. Pois é esse o teu receio. É só para, Eu acho que as pessoas mudam. Eu acho que as pessoas mudam e isso é normal, no sentido em que acontece muitas vezes. Acho que há pessoas que vão mudar genuinamente e acho que há pessoas que vão mudar por cálculo político. Nem sempre é fácil distinguir uma da outra, mas eu não fico escandalizado por pessoas mudarem de posição. Aliás, eu até acho que às vezes valia a pena ver mais disso. Eu confesso-me um liberal social, chamemos-lhe assim, que procura... Está um partido agora com esse... Não, mas não, Partido Liberal. isto eu estou a dizer em termos de conceito, não estou... Isto não um tipo corresponde. saiu da IEL, estava zangado, saiu da IEL e fundou um partido Liberal Pois, Social. um dos problemas da IEL, acho eu, é precisamente essa dimensão social que lhe falta, sinceramente. É uma das críticas, por exemplo, que o Adolfo Mesquita Nunes, que era Eu ainda te do estou a dizer CDSPP, isto antes das eleições. antes das eleições. Portanto, podes Não reconsiderar. estamos a influenciar o voto de ninguém. Não, mas não, eu estou entre o liberal social, o social-democrata. Eu estou a dizer em termos de conceitos, não estou a dizer em termos de partidos. No sentido em que eu acho que, por um lado, eu compreendo esta dimensão da liberdade negativa, que é a liberdade de... o Estado, há um perigo do Estado coartar a minha liberdade enquanto indivíduo. Eu compreendo isso. E até em termos de lucro, em termos até económico, etc, etc. Por outro lado, também sou muito sensível, acho eu, às injustiças sociais. E muitas delas, eu acredito, que têm a ver com uma certa visão económica. Há uma certa violência e arbitrariedade que um mercado muito liberalizado e um Estado muito mingado dá, que promove desigualdades e injustiças sociais. Curiosamente, eu não sou católico, nada, sou universal, não sou romano, mas é curioso, este Papa agora escolheu o Leão XIV, eventualmente inspirado em Leão XIII, que escreveu sobre a doutrina social da Igreja Católica. E que eles próprios chamam a atenção de que um certo neoliberalismo económico alimenta injustiças sociais. Nesse sentido, essa liberdade positiva de que nós não somos verdadeiramente livres, isto é uma definição filosófica ou política que é considerada um conceito de liberdade neo-romana, porque é baseado na República, em Tito Livio, etc., Cícero, que dizia que nós não somos livres quando dependemos de alguém. Uma pessoa que está sujeita a um trabalho, a um mercado de trabalho altamente instável, a pessoa não é livre. A pessoa não é verdadeiramente livre, porque está sempre dependente de quem tem dinheiro, dos interesses do mercado, no sentido mais forte do termo. E isso é muito perigoso. Isso está a tirar liberdade às pessoas, efetivamente. Por isso eu percebo, às vezes, quando... E eu não concordo, eu não sou nada comunista, nunca votei o partido PCP, provavelmente nunca votarei, Bloco Esquerda, IDEM, etc. Portanto, estou à vontade para dizer isto. Mas eu percebo quando dizem a liberdade é o pão, a habitação, a educação, etc, etc. Agora, os meios pelos quais vamos garantir isso, não sei. Mas, de facto, as pessoas não são livres quando estão, e não estão em pé de igualdade com outras, quando estão a sofrer e as condições que às vezes não têm nada a ver com o seu mérito. Antes, pelo contrário. Há gente que se esforça e que trabalha que nem cães e está em situações altamente degradantes. Então, eu acho, nesse sentido, que o Estado e nós devemos contribuir politicamente e eu acho que temos que reconhecer que a sociedade livre, não é a sociedade livre que se diz, é a sociedade, não é o Estado, é a sociedade
Isto tem um termo. Que é a outra, o resto da sociedade que vai fazer. É pela filantropia. A sociedade civil vai garantir. Não vai nada. Não vai nada. Isso é antagónico com uma ideia conservadora do ser humano. Por um lado, dizemos que os seres humanos temos uma ideia pessimista da humanidade. Mas depois achamos que a sociedade civil vai ajudar as pessoas. Não ajuda. Eu acho que, sinceramente, o Estado, nesse sentido, é o melhor e mais prático instrumento para combater muitas das desigualdades, no sentido de garantir iguais oportunidades. Iguais oportunidades, é esse o termo. Ou seja, não estou a dizer igualdade, simplesmente. E eu acho que nós devemos procurar isso. Sim, eu acho que talvez vou chegar ao mesmo sítio onde Quero acabaste de tender chegar. para concluir. Sim, temos que concluir, mas temos que procurar a verdade. A verdade. Claro, essa resposta está sempre certa. Sim, mas em tudo. Em Pois. tudo. E quando tu procuras a verdade em tudo, acho que vamos chegar a conclusões como esta que tu chegaste e outras conclusões também. Em que nós não podemos acreditar num sistema, seja ele qual for, Claro. ou não totalmente, se ele não promove algo que nós sabemos que é verdade. Se nós sabemos que nós somos chamados para dignidade, porque somos feitos por Deus à sua imagem e semelhança, todas as pessoas, e só por isso tem um valor intrínseco. Então isso tem que se refletir nas políticas, de verdade, não pode ser só um conceito, tem que ser uma realidade. Claro. Temos que buscar essa realidade. E eu acho que nós, como cristãos, precisamos de ter uma postura assertiva e, por vezes, até agressiva na defesa da verdade. Agressiva, pois. Agressiva no sentido. Estava muito... Agressiva neste sentido, com a mesma agressividade com que às vezes vejo cristãos a defenderem certas ideologias. Epá, Com a mesma vontade, com a mesma paixão, com a mesma entrega, com a mesma proatividade. com a mesma proatividade, acredito. Com a mesma agressividade, não concordo. Porque precisamente pelos meios, Sim, mas eu não posso chamar nomes Ele e... está a falar no sentido não estou a falar no. Garra, no sentido com vontade. No sentido futebolístico. Agressividade não sei. Ganas. Mas não é a sarrafada. Claro não que pode não. ser a sarrafada. Nada é essa rafada, mas com ganas, como se defende uma coisa em que se acredita. Sim. Pronto. Amém. Concordo. E o Nuno? O Nuno está de castigo. É daqueles que fazem leis injustas. Bom, Isaías 10. temos. Hã? Temos É uma que boa concluir, forma não é? de acabar, Não- Nathaniel. Temos que Ai acabar. daqueles que fazem leis injustas. Ai daqueles. Temos que acabar. Aproveitar para agradecer o Tito Alves. Eu acho que Titão. esta é a última gravação. Não é, não. Não é a última. Não, Ele vai depois- continuar, depois vai mas voluntariar-se. pro bono. Vai continuar. Ok. Sim, o bónus está rico. Ok, então eu é que estava mal brifado. Desculpem. Então, Tito, olha, agradecer-te. Ainda bem que vais continuar. E agradecer também à Tato Media, que é quem promove toda esta. Como é que eu chamo isto? Esta tertúlia. Esta tertúlia. No caso, hoje foi uma sessão plenária. Exato, esta sessão plenária. Sim. E. E subscrevam o canal do YouTube. Spotify. Exatamente. Façam um like, follower no Instagram. Eu não sou desta geração, pá. Eu E não sou um partilhem, se Gen Z, quiserem. não sei dizer estas coisas. Se acham que Se foi convidar bom- outras pessoas para esta conversa é interessante. Aperta o sininho. E se foi bom e se foi útil, partilhem com os amigos Isso. E saudinha, vamos comer, estou cheio de fome. Vamos almoçar. e vota Jesus Cristo. Opa, cuidado, caso pode haver um partido com esse nome. Havia o Messias, não é? O Bolsonaro. Sejam livres, sejam livres.